Podcast. Salve, galera! Sejam muito bem-vindos a mais um TOTUS Developers Podcast. Eu sou o Manzano, gestor de desenvolvimento de plataforma e serei seu host. E hoje a gente vai ter um papo muito bacana aqui com o pessoal do Código Fonte TV sobre comunidades tech e ensino de programação. Então vou começar apresentando os nossos convidados para depois mandar aquele jabá esperto do TOTUS Developers. Então, como de costume, vamos primeiro para as damas. Vanessa, você podia se apresentar para o pessoal, por gentileza? Olá, um prazer imenso estar aqui falando com todos vocês. Manzano, muito bom estar aqui novamente com você também. Bom, meu nome é Vanessa Weber Frois, né? Às vezes eu costumo usar só o nome de solteiro, mas eu sou casada já há um bocado de tempo com o Gabriel, que me acompanha no Código Fonte TV. Sou analista de sistemas, trabalho desde 1996 na área de tecnologia, então já faz um bocado de tempo. Atualmente, como criadora de conteúdo no Código Fonte TV. Show de bola. E nosso querido amigo Gabriel, e mais querido o seu esposo, né? Se apresenta aí, por gentileza. Eu sou o Gabriel Frois, esposo da Vanessa. A Vanessa não falou a data, mas nós casamos em 2001, ou seja, temos... 2002, Gabriel. Olha a DR agora. Errei a data. Jesus, 2002, então fizemos 20 anos esse ano, né, de casados. Show de bola. E tivemos uma DR no primeiro também. Eu já vi que esse podcast é o lugar para vocês botar o papo em dia. Fantástico. E agora sim, para mandar aquele jabazinho maroto no Developers, nosso amigo Siloto. Fala, pessoal. Mais uma vez é um prazer enorme estar aqui com vocês. Quero aproveitar e convidar quem está nos escutando para acessar o site developers.totus.com. Lá você vai encontrar artigos técnicos, todos os episódios desse incrível podcast, link para o Slack oficial do TOTUS Developers e muita documentação para ajudar a trabalhar com as APIs e frameworks TOTUS. Anota aí, developers.totus.com. E se você gostou do nosso conteúdo, ajude dando 5 estrelas ou curtindo este episódio. Valeu! Podcast. Bacana. E eu muito feliz aqui também em ver a evolução do canal de vocês. Eu tenho que falar isso porque eu sigo vocês já faz bastante tempo. Chegando aí perto dos 500 mil inscritos no canal, cara. Eu queria que, antes de tudo, vocês falassem um pouquinho dessa conquista, esse crescimento fantástico que vocês tiveram desde a nossa última conversa. Será que vocês podem dar um pitaquinho antes da gente começar? Claro. É sempre uma dúvida aqui quem começa. A gente não imaginava, nunca imaginou, quando a gente decidiu começar a gravar vídeo, inclusive esse mês, setembro, que a gente está gravando aqui, faz 7 anos em que a gente bateu o martelo para a gente começar a gravar vídeo onde eu e a Vanessa aparecesse nos vídeos, porque até então a gente não queria aparecer. E depois de tantos anos e tantos anos de aprendizado também, porque a forma de consumir conteúdo com programação e se educar nessa área foi mudando, né? Foi evoluindo. A gente também foi evoluindo junto, né? Aprendendo a produzir os vídeos, não só com equipamentos, mas também a forma da gente se expressar, apesar da gente mesmo, né? Eu, por exemplo, eu sou muito cri-cri comigo mesmo em relação a isso. Eu sou tento ser perfeccionista. Eu sei que não tenho a melhor dicção, não tenho a melhor aparência às vezes para apresentar, mas a gente ao longo desses anos foi evoluindo nesse sentido e a gente nunca imaginou, né, chegar perto aí de 500 mil de inscritos num canal nosso no YouTube, né, para falar de programação. Pra gente, sem dúvida nenhuma, uma grata surpresa, né? Mesmo depois de tantos anos, eu ainda me pego assim, boquiaberta em ter chego nesse momento da minha carreira e tendo o reconhecimento que nós temos atualmente, né, pela comunidade de tecnologia. Então, acho que se eu voltasse lá para aquela Vanessa de 15 anos que escolheu fazer um curso técnico para poder entrar na área de tecnologia, eu não conseguiria me convencer de que aos 41 anos eu estaria aqui nesse momento da nossa carreira junto com o Gabriel. Então é muito bom, né, ter essa visão. Sim,
Sim, super bacana. E eu acho que eu comentei até no outro papo que a gente teve, cara, eu sempre gostei da leveza desse papo divertido que vocês trazem. É uma coisa que serve para todos os públicos. Quem é técnico como eu entende, quem está começando entende, quem só tem curiosidade entende mais ainda. Então eu acho que esse modelo que vocês instituíram, que na minha opinião é único no Brasil para falar de tecnologia, deu certo por causa essa mistura de temperos que vocês souberam usar muito bem. Mais uma vez, parabéns e espero ver vocês aí no nosso próximo papo perto de 1 milhão. Bacana. Então vamos começar aqui, porque a gente veio falar de tecnologia, né, cara? Então vamos começar falando de comunidades tech. Então a primeira pergunta aqui, qual que é o cenário atual, na opinião de vocês, das comunidades tech? Tipo, as pessoas que trabalham com desenvolvimento de software, se elas são bem servidas no Brasil, se falta alguma coisinha. O que vocês têm para falar para a gente? Olha, se eu for comparar, né, eu sempre faço uma comparação com o que a gente tinha de comunidade quando a gente começou a entrar nessa área de desenvolvimento de software. Lá, por exemplo, no final da década de 90, eu era rato de fórum de programação. E ali de início, quando eu consumia conteúdo, era sempre para tirar dúvida, né? Eu tinha mais dúvidas do que respostas, acho que até hoje, né? Mas eu usava e abusava demais desses fóruns, e era uma forma de fazer network, se conectar com as pessoas e aprender também. Uma outra forma que eu usava muito para aprender eram os livros. Então, a gente ficava também esperando sair um livro na livraria para poder aprender sobre determinado assunto. Porque não se tinha assim, essa coisa de você divulgar tanta documentação, tantas coisas na internet ainda, não era tão comum, né? E se a gente compara hoje o cenário atual, a coisa evoluiu demais, cara, demais, porque você pode escolher hoje praticamente qualquer tema em qualquer nicho, em qualquer formato, e você encontra informação, né? E aqui no Brasil, especificamente, a gente sempre teve uma coisa de colocar assim, tem muito material em inglês e é difícil, se você não souber inglês, você aprender determinada coisa. Obviamente, existem alguns nichos que ainda estão dessa forma, mas é muito difícil hoje você não conseguir, até porque hoje tem a ferramenta de tradução também, para quem não conhece, né, consegue traduzir de certa forma um conteúdo, consegue de certa forma estudar com conteúdo em português praticamente com qualquer tipo de tecnologia, né? Sim, e assim, dando a minha opinião aqui, até com relação às comunidades em si, né? Pelo menos o que eu vejo em outras áreas, em outras carreiras, é que elas não têm esse dinamismo que as nossas comunidades têm, né? E até esse fator de um querer ajudar o outro, esse compartilhar de informações. Então, acho que o open source traz muito disso também. E isso eu vejo de muito positivo na nossa área, né? Então, como as pessoas gostam de se ajudar. Você chega no LinkedIn e você publica ali algo que você fez, um artigo descrevendo como você aprende aquela determinada tecnologia e o quanto isso ajuda outras pessoas que também estão aprendendo, né? Então, acho que isso também foi uma evolução e que na área de tecnologia, todo mundo que está chegando ganha muito com esse tipo de compartilhamento de conhecimento, né? Que o pessoal, vocês falaram de duas coisas, eu sou mais velho que vocês, eu já estou na casa dos 50, mas vocês chegaram a viver uma época lidando com tecnologia sem ter internet. A molecada que escuta a gente aqui, acho que nem concebe a vida sem internet, mas vocês tocaram um outro assunto que também é bem bacana, porque hoje esse compartilhamento de informação é uma coisa que ajuda de uma maneira tão grande, mas não reflete o que era antigamente, que a gente tinha um ciúme dos nossos códigos-fonte, né? A gente acabava fazendo um backupzinho, porque não tinha antigamente, né? Onde colocar online, no máximo tinha uma BBS da vida lá, eu tinha até alguns arquivinhos meus lá, mas normalmente eles ficavam guardados numa gaveta trancada num disquete, era uma coisa absurda. E hoje realmente, né, esse negócio de ajudar, de compartilhar, eu acho que
abriu para todo mundo conhecer um pouco, não só de programação, mas de tecnologia, né, cara? E hoje é impossível você viver sem tecnologia. Mas eu queria que na nossa época, com a nossa curiosidade, que eu vejo que vocês têm muito dessa curiosidade que eu tinha na minha época também, eu comecei a programar em 89, entendeu? O que eu tinha? Eu tinha um manual em inglês de DBase, fluência zero em inglês e um dicionário velhinho, cara, e foi assim que eu aprendi a programar, comparando o código-fonte, vendo o que eles faziam. Mas eu queria ver naquela época, com a nossa gana de aprender, como seria ter a internet, cara. A molecada acho que não sabe quanto a gente sofreu, né? É verdade. Nossa, sem dúvida alguma, eu fico pensando hoje, né, voltando mais uma vez lá nos meus 15, 16 anos, quando eu comecei, ganhei o computador, e eu ficava ali meio que perdida, sem saber o que eu podia fazer. Então, eu lembro que quando eu entrei no segundo grau, né, que era o que se chamava na época, que é o ensino médio, a primeira linguagem de programação que eu vi foi o Pascal. Então, a gente trouxe lá o disquetinho para colocar o Pascal para rodar, e eu ficava meio que sem ideias do que eu poderia fazer com aquilo, né, eu não tinha muito material para poder estudar, e aí eu fico imaginando hoje, eu podendo participar de bootcamp, de maratona, de tudo que acontece, entendeu? O quanto isso seria bom, porque hoje eu não participo de muitas coisas que eu adoraria participar, porque me falta tempo, né? Hoje é uma mulher empresária com 2 filhos e tudo mais. Agora, quando se tem 16 anos e está começando na carreira, você tem tempo para se dedicar a esse tipo de coisa. E seria fantástico. Verdade. E você ainda tem um marido parceiro aí que te apoia. Imagina se tivesse um marido de outra área, ia acabar complicando mais ainda, né? Sem dúvida alguma, viu? Então isso foi bom que mesmo lá naquela época, lá atrás, eu e Gabriel ontem, nós estávamos aqui, papo off agora entre a gente, que nós estávamos buscando alguns documentos e destralhando nossa casa. Então imagina que nós encontramos ali algumas documentações de sistemas que nós inventávamos para fazer enquanto éramos solteiros. Eu falei, por que a gente não estava namorando, Gabriel? Verdade. Verdade. Se você estivesse namorando a Gabriel, ia acabar tendo uns 8 filhos hoje. De repente teve aí um bom anticoncepcional, né? Viu? Ainda bem que a gente programava. É verdade. Bacana. Eu já dei o spoilerzinho do YouTube aí, que eu acho que das redes que vocês compartilham com a gente deve ser a maior. Eu queria que vocês falassem um pouquinho da importância no YouTube para vocês propagarem a sua informação. Boa. Olha, o código-fonte, a gente costuma dizer que ele surgiu na verdade, dessa vontade que a gente tinha de compartilhar informação, e ele surgiu, na verdade, no formato de um blog, né? Eu nem sei se surgiu em 2006. Eu nem Acho que sei nem se existia essa nomenclatura ainda. Blog na época. Mas e a gente, em 2009, nós criamos o canal do YouTube, mas a gente não alimentava ele, era alimentado pelo site, porque o site era colaborativo e as pessoas pediram para contribuir com vídeos também na época. E a gente não produzia vídeo, não fazia nada. E aí eu fui caçar um lugar para hospedar os vídeos, para embedar os vídeos dentro do site. E aí encontrei o YouTube. Mas a gente só decidiu realmente ir para esse formato, aparecer em 2016. Começamos a gravar em 2015, né? E em 2016 começamos a publicar. E hoje a gente percebe que o YouTube, né, o formato em vídeo é muito importante para a área de educação em si, né? Porque você usar do poder do audiovisual para ensinar algo, às vezes, assim, eu acho que principalmente para quem está começando, ajuda demais, né, nesse processo. Quem já tem uma certa experiência, um certo conhecimento, muitas vezes nem vai atrás do YouTube em vídeo, às vezes vai realmente atrás de artigos um pouco mais pesados, vai atrás de livros, mas o YouTube, na nossa visão, é uma rede realmente essencial, não só para difundir educação, mas para criar comunidade. E a gente vê que a própria ferramenta do YouTube tem se aperfeiçoado ao longo do tempo nessa coisa de se criar comunidades, né? Para a gente poder interagir não só em formato de vídeo, mas também em mensagens, imagens e outras ferramentas também. Sem dúvida. Então, pra gente, hoje o YouTube é fundamental, né? Sem dúvida, como você falou, a nossa rede mais forte aqui, e é onde a gente despende mais tempo de criação de conteúdo, né? Então, cada vídeo que nós criamos aqui, ele tem
uma quantidade de pesquisa muito grande envolvida, né? Então, obviamente que temos aí vários anos de experiência com tecnologia, mas a gente não conhece de todas as tecnologias que nós falamos, né? Então, para a gente, às vezes, apresentar algo novo que está chegando no mercado, existe muito estudo da nossa parte. Então, acho que o YouTube possibilita isso, da gente conseguir usar a nossa experiência para transmitir aquilo tudo que nós conhecemos ali de uma forma um pouco mais simples. E como o Gabriel falou, o audiovisual acho que ajuda muito, né? Você poder ilustrar de uma forma, às vezes através de um gráfico, às vezes através de uma animação mesmo, isso ajuda muito no entendimento. Sim, sim. E acaba ficando meio eclético, né? Porque tem pessoas que lidam melhor com imagem, tem pessoas que gostam mais de ler, como o Gabriel falou, vão por uma coisa um pouco mais hard, mas faz todo sentido. E o YouTube é fantástico isso, né, cara? Mais uma vez, como eu falei, serve um pouquinho a cada público. Eu também acho fantástico. E aproveitando que a gente tá falando de comunidade tech, qual que é a dica para vocês, para quem quer participar mais, quem quer entrar de cabeça nessas comunidades? Olha, eu acredito que a comunidade em si de tecnologia, ela serve para qualquer nível. Para quem não sabe nada, para quem está começando, para quem já é experiente, você pode participar de uma forma mais colaborativa. E vide aí, por exemplo, o Stack Overflow, que é um desses portais assim que é unanimidade para quem desenvolve, né? Praticamente você digita uma pergunta, praticamente ele tem resposta para quase tudo, né? E tem muitas pessoas que participam ali, respondendo, com vontade de responder também. Obviamente tem a coisa da pontuação, né? Que ajuda no ranqueamento, mas o sentido maior ali é de ajudar. Então, eu vejo, por exemplo, no caso do YouTube, pessoas que estão começando a estudar, ainda não têm experiência, mas têm vontade de compartilhar aquilo que está aprendendo. E eu acho que isso é super válido, porque às vezes a pessoa tem uma facilidade, às vezes, até para criar conteúdo, e mesmo que ela não tenha ainda, ela esteja desenvolvendo o conhecimento técnico, mostrar a jornada que ela está fazendo para conhecer determinada coisa, ajuda muitas outras pessoas, incentivam muito outras pessoas também. Então, seja no audiovisual, seja até no Instagram, qualquer tipo de rede, né? Qualquer tipo de forma de comunicação, quando usada para esse fim de educacional, é sempre válido. Então, participar de comunidades, porque eu digo por experiência própria, porque quando eu lembro que eu ia trabalhar, por exemplo, já estava trabalhando, eu levava um livro para poder trabalhar, levava sempre um livrinho de consulta. Muitas vezes eu não encontrava as respostas na internet e eu ia direto pro fórum, porque eu sabia que tinham pessoas ali que estavam dispostas a tentar me ajudar com o meu problema. Então é muito importante, né? Décadas depois, a gente vê que essa coisa de ajudar os outros continua forte, né? E tem muito mais possibilidades hoje, várias ferramentas diferentes para se fazer isso. E hoje é muito bem visto por quem avalia as pessoas que estão contratando também, né, cara? Isso é uma coisa que a gente nunca imaginou, né? Exato, Sem dúvida. Porque isso demonstra também um comportamento que provavelmente a pessoa teria dentro da própria equipe, dentro da empresa, né? Sem dúvida alguma. Então, acho que as empresas já enxergam essa participação nas comunidades de uma forma muito diferente. E eu ia falar antes também que o legal é que cai um pouco no que nós estávamos falando, né? Você tem comunidades onde você participa em formatos diferentes. Então, se você gosta mais de escrever, você consegue participar, às vezes, do Stack Overflow. Existem comunidades que são, às vezes, um pouco menores, mas que são localizadas, que têm realmente encontros ao vivo ali acontecendo em determinadas cidades. Então, isso é super interessante. E tem as comunidades onde você realmente consegue trocar conteúdo, por exemplo, com um Discord, que é algo que também está se utilizando muito hoje em dia, o próprio Telegram. Então, tem vários formatos, né, onde você consegue entender melhor
como você se encaixa, o que você se sente mais confortável, do formato que você se sente mais confortável em dividir o seu conteúdo com aquelas outras pessoas. Então isso acho que também ajuda muito, né? Bacana. Eu confesso que às vezes eu me sinto meio afogado com tanta informação vindo de tudo que é lado, mas faz sentido. Aí eu acabo focando naquilo que eu gosto mais. Eu sou mais visual, eu gosto bastante ou de um Medium ou de um YouTube, eu acabo ficando nessas duas aí, mas vem informação tudo que é lado realmente. E vamos entrar aqui no nosso próximo bloco, falar um pouquinho de ensino de programação, que vocês me comentaram da outra vez que vocês curtem também. Me fala como é que vocês enxergam o ensino de programação hoje no Brasil? Bom, olha, eu vejo que está evoluindo muito, né? Então, acho que de 2 anos para cá, quando a gente conversou, muita coisa mudou, né? Apareceram novas escolas, novos formatos, e isso, sem dúvida nenhuma, fomenta e ajuda muito a todos aqui na carreira de tecnologia. Um movimento que eu vejo assim com muito bons olhos é justamente as empresas que já começaram a enxergar que precisam investir na educação das pessoas para que consigam ter essa mão de obra qualificada que tanto elas precisam e que hoje está tão escassa. Então, você já vê parcerias de empresas com escolas de ensino de programação para que consigam realmente formar esses profissionais. Isso eu vejo com muito bons olhos, né? É muito bom a gente ver essa evolução. Exato, e não tem só, como se tinha aquela noção há um tempo atrás, que para se formar para ser um programador, você necessariamente precisa fazer uma graduação ou algum curso superior. Obviamente que esse é um caminho, a gente incentiva, inclusive, esse caminho, mas tem muitos outros também. E a gente tem muito conteúdo no nosso canal que a gente fala sobre esses caminhos, né? As formas diferentes de se formar como um desenvolvedor de software. E eu vejo que, por exemplo, a coisa de ser autodidata também está muito em alta hoje. Muitas pessoas têm essa capacidade, né, de conseguir estudar sozinho, mas a gente sempre alerta que quando a gente geralmente vai estudar sozinho, geralmente a pessoa só escolhe aquilo que ela gosta, né? E tem muitas áreas, inclusive a área de desenvolvimento de software, que as pessoas tendem a deixar para trás, né? Geralmente estrutura de dados, aqueles algoritmos um pouco mais complexos. Obviamente, muita gente não utiliza isso no dia a dia, porque muita coisa já está abstraída ali em frameworks e em outras abstrações, mas é importante saber o que se usa e ficar só apertando o botão sem saber exatamente o que se faz, não é saudável assim no longo prazo. Então, mesmo que a pessoa tenha uma iniciativa de aprender sem uma graduação ou um curso formal, vamos dizer assim, é importante ela estudar também aquilo que ela não se sente tão confortável. E a gente até falou aqui num vídeo, né, que você ser autodidata quando você está começando uma carreira, principalmente de tecnologia, que tem essa enxurrada de coisas acontecendo ao mesmo tempo, é difícil, né, porque é difícil justamente você conseguir trilhar um caminho, existem muitos caminhos, então você conseguir achar um único e percorrer ele até chegar ali naquele momento da sua carreira em que você já startou de fato a sua carreira, é difícil, por isso que às vezes um curso, algo que te guie, vai ser fundamental, né? Verdade. O que vocês falaram foi importante. Eu estava até comentando esses dias com o meu time que a gente está tendo uma enxurrada de programadores funcionais. E aqui eu vou fazer uma referência ao analfabeto funcional, né? Uma pessoa que não conhece lá o TypeScript, sabe o TypeScript que está na cara dele, mas não sabe o JavaScript, o que está fazendo lá exatamente. Acaba perdendo um pouco dessa coisa de aprimorar, né? De se aprimorar tecnicamente. Esse é um dos pontos negativos de você ter essa enxurrada de informação. Vocês comentaram muito bem isso. E voltando a falar, eu acho que a próxima pergunta tem tudo a ver com isso, voltando a falar um pouquinho do YouTube, o que vocês acham dessa enxurrada de canais sobre programação? O que a gente tira, o que acaba sendo atrapalhando? O que vocês têm para falar sobre isso? Bom, eu acho que, assim,
primeiro, como programação, a tecnologia no geral, ela tem muita coisa para ser abordada, é possível terem muitos canais bons falando de muitos assuntos interessantes. Então, existe espaço para isso. E também a gente pode levar em conta que, às vezes, o que eu e o Gabriel estamos falando de uma forma, uma outra pessoa vai falar de outra forma, que vai ser melhor para um outro ouvinte, para outra pessoa que está assistindo. Então, existe espaço. Mas, mais uma vez, a gente cai no problema da enxurrada de conteúdos, né? Então, às vezes, você pegar de uma determinada tecnologia, você assistir 5, 6, 8 canais diferentes falando dela mesmo, talvez no início, quando você não conhece, você vai também ficar um pouco perdido, porque cada um vai pegar ali talvez uma particularidade da tecnologia, uma determinada aplicação que ela utiliza. Então, pode ser que esse conteúdo se some ou não, né? Que acabe dividindo Confunda, um né? pouco, confunda. E foi um pouco do que eu falei lá anteriormente. Muitas das pessoas que vão ali criar conteúdo para o YouTube ou para outras redes, muitas vezes elas estão ali registrando o próprio aprendizado, e que é super válido, porque isso pode realmente ajudar aquela pessoa que às vezes está na mesma etapa do processo, né, da trajetória. Então eu não vejo com maus olhos, não, até porque no Brasil a gente sempre teve essa coisa de ter uma escassez de informação, né, educacional. Aí eu estou falando de uma maneira geral. Quando a gente vem para a área de programação, quanto mais pessoas falarem sobre todos os assuntos possíveis, mais a gente vai ter ali um legado ali de informação, de conteúdo para ser consumido. E cada um tem a sua particularidade, a sua forma de se expressar, a sua forma de expressar o conteúdo, né, de expor ali o entendimento de determinado conteúdo, e os ouvintes são diversos também, né? Cada um vai ter a sua forma de adquirir o conteúdo, de perceber aquilo e interiorizar. Então, para mim, quanto mais canais tiver, eu acho que é super válido. Show. Tem espaço para todo mundo, concordo plenamente. E vamos entrar aqui no nosso momento pimenta, né, cara? Então, a pergunta que eu tenho para vocês é a seguinte: o que vocês acham desse modelo que a pessoa paga só após concluir um curso de programação? E geralmente o valor é mais alto que seria de um curso superior? Bom, começo eu então aqui, Gabriel. Vai lá. Momento pimenta. Olha, eu vejo com bons olhos. Eu gosto dessa ideia porque eu acho que abre portas para pessoas que talvez não teriam essa possibilidade de bancar uma graduação ou bancar um curso, algo nesse sentido. As plataformas que eu conheço, elas dão também aquela oportunidade de já te colocar dentro do mercado de trabalho. Então, isso eu vejo como um diferencial. E o fato de ser mais caro automaticamente vem dessa aposta, né? Onde a empresa está ali num primeiro momento te dando toda essa oportunidade e, obviamente, depois isso aí tem que ser revertido de alguma forma em lucro, né? Então eu vejo como uma espécie de um fiéis, só que um pouco diferente, né? E que de alguma forma a empresa que está fornecendo esse tipo de curso, ela tem que garantir uma qualidade muito boa, porque a capacidade dela de conseguir novos alunos vai estar vinculada justamente ao sucesso, à empregabilidade dela com os alunos que estão se formando e que estão saindo dali. Então, nesse ponto, eu vejo de uma forma melhor do que simplesmente um FIES ou um financiamento estudantil mais tradicional, né? Porque se a gente parar para pensar, e a gente vê as pessoas que criticam esse modelo, muito provavelmente porque elas têm essa capacidade de ir na internet, fuçar lá os conteúdos e aprender sozinho. Por que as pessoas, por exemplo, continuam entrando no curso de ciência da computação, análise e desenvolvimento de sistemas ou sistemas de informação, se praticamente todo o conteúdo desses cursos estão disponíveis na internet? Porque essas pessoas precisam ser mentoradas, as pessoas precisam ali de um guia para poder estudar a coisa passo a passo, estudar coisas que provavelmente elas não estudariam se tivessem sendo autodidatas. Então é muito importante, e o ensino, de uma forma geral, sempre foi pautado
por ter uma guia, assim, né? E então esse modelo, ele é um modelo um pouco diferente, até acredito, né, que as pessoas tem algumas pessoas que se sintam desconfortáveis com esse modelo, mas como existe essa coisa da empregabilidade e todo esse trabalho que a empresa faz de pegar você do zero e sair num curto espaço de tempo, né, teoricamente, para abrir a oportunidade do mercado de trabalho, isso realmente tem valor e isso se reflete, né, depois no valor do final, curso. né? Exato. E a gente tá com uma escassez de desenvolvedores, não só desenvolvedores, né? Eu acho que na tecnologia em geral, então, as empresas, na minha opinião, também vão nessa vibe de cada vez mais pegar a pessoa que quer conhecer, treinar ela e assimilar ela da melhor maneira possível. Concordo plenamente com o que vocês falaram. Podcast. Que nosso papo aqui é de dev e dev gosta de falar de linguagem de programação, né? Então eu queria saber, na opinião de vocês, que vocês brincam com várias tecnologias, com várias linguagens, o que você acha que o pessoal aí, tanto iniciante quanto profissional, quais as linguagens que o pessoal tinha que dar uma maior atenção aí em 2022? A gente pode responder depende para isso? É sempre tudo depende, cara. Eu brinco com todo mundo que a melhor linguagem de programação é aquela que paga o leitinho das crianças, mas essa pergunta é meio... Ela por si só já daria um podcast sozinho, eu concordo com você, mas vai fundo que eu te apoio. Ok, obrigada. Olha, eu vou destacar aqui a clássica JavaScript, né? Que é o que todo mundo acaba destacando nesse momento. É uma linguagem versátil, né? Que tá aí atendendo tanto o front-end quanto o back-end, que tem o TypeScript, que vem com muita força aí junto com ela, e que eu acho que nesse momento é uma linguagem boa para quem está começando, né? Uma linguagem que você não precisa de muito recurso para rodar, você consegue brincar com ela iniciando no próprio navegador ali, fazer um console, ver o que está acontecendo por trás da linguagem. Então eu acho que é uma linguagem fácil de se aprender e que tem uma boa adesão no mercado nesse momento. Eu também voto no JavaScript, mas faço minha ressalva aqui que existem inúmeras linguagens também com mercados diferentes, e eu particularmente aprendi até tem pouco tempo, até por conta do próprio canal, comecei a brincar com Python e tem sido uma das minhas linguagens favoritas. Pela versatilidade, pelas bibliotecas incríveis que a comunidade desenvolve em torno dela, e eu acredito também que ela seja uma linguagem que seja de fácil leitura, né? Porque quem está começando também e que não tem, por exemplo, um embasamento em inglês, fica mais simples de você ler a linguagem quando você tem uma outra ali, por exemplo, com ponto e vírgula, chaves, cheio de coisa misturada ali, parece que está lendo grego, né? E o Python não tem tanto disso, é mais uma linguagem voltada para indentação, e eu acredito que seja uma boa linguagem para se começar. Bacana, concordo. Até um primo meu estava doido para aprender e eu mandei um monte de material que eu tinha de Python aqui, que eu também achei que ajudaria ele. Até a Vanessa falou do Pascal lá, eu já programava em Delphi há anos, porque eu acabei me formando na faculdade com 42 anos. Eu me dei esse presente. Eu não tive oportunidade lá atrás, porque quando eu tinha tempo não tinha dinheiro, quando sobrou dinheiro faltou tempo. Mas eu aprendi Pascal na faculdade, foi muito engraçado. Fui para a professora, eu já programo em Delphi há mais ou menos uns 6 anos. Então me ajuda. Aí eu acabei ajudando ela a lecionar do que aprender, porque realmente não fazia o menor sentido, mas eu adorava o Pascal. Eu acho que, na minha opinião, ainda hoje é a melhor linguagem didática para aprender, porque te explica direitinho como é que é uma declaração de variável, ele respeita, ele tem tipagem forte, eu confesso que eu sinto saudade do Delphi hoje em dia. E já que a gente está falando de programação, vamos falar um pouquinho aí, comparando os últimos anos. A gente falou agora para 2022, mas se a gente pegar aí os últimos 3 anos, para a gente não viajar muito na maionese, quais as linguagens que vocês acham que se destacaram? Olha, linguagens que evoluíram bastante, que a gente tem visto, por exemplo, C#, que já é uma linguagem antiga, né? Mas que vem evoluindo bastante, até por conta do .NET ter também aberto um pouco para ser multiplataforma, então isso leva também a
a linguagem para outros caminhos. Uma também que eu acho que está ali, assim, bem parecida com o C# nessa, é o Kotlin e o Dart. O Dart, que é do Google, e o Kotlin, que é da JetBrains, né? Que veio aí, na verdade, para solucionar um problema da substituição, né, entre aspas, do Java, né? E eu vou destacar aqui também o Rust, que é uma linguagem que também vem, sem dúvida nenhuma, ganhando cada vez mais mídia, digamos assim, né? Mas é uma linguagem que chama atenção e que a gente vê até aí a inclusão dela no próprio kernel do Linux, né? Então, algo que não era impensado. Aos pouquinhos, ela vai ali pelas beiradinhas, tá indo, né? Mas era algo impensado há algum tempo atrás. Então, uma linguagem que, sem dúvida nenhuma, chama atenção. E há muito pouco tempo, se você parar para ver, porque eu acho que até 3 anos atrás o Linux não aceitava nada além do C99. Ele era completamente chato com tudo que subia no kernel Linux. Realmente, só dele abrir para a possibilidade do Rust é espetacular. O Rust pegou, acho que um nicho que o C e o C++ acabou deixando escapar de gerenciamento de memória. É uma coisa que eu fico realmente meio triste. E só complementando aqui que o Gabriel falou do Dart, o Dart é a linguagem padrão do Flutter, e o Flutter está crescendo absurdamente. Tivemos, inclusive, um podcast sobre Flutter e eu dei uma brincada com ele, achei espetacular. E agora eu queria fazer um momento pimenta aqui, acabou aparecendo uma pergunta de última hora, se vocês quiserem pular ela, a gente pula. Mas o que vocês teriam para falar um pouquinho para a gente sobre o no-code? Vocês acham que ele é programação? Eu vou pimenta altamente. Agora joguei gás de pimenta no olho dos dois, eu entendi. Nós já fizemos vídeo sobre esse tema no canal e foi justamente esse título, né? No code, low code. É programação, mas a gente colocou entre aspas, tá? Quase esganaram a gente no vídeo e depois teve muita gente concordando, na verdade, com o que nós falamos, né? Porque, assim, o que... Viu? Assim, a nossa visão, né, eu e Gabriel ainda bem concordamos nesse ponto, é de que existe muito espaço para as ferramentas no-code hoje. Então, acho que a demanda de mercado e muitas coisas que estão acontecendo fazem com que elas sejam ferramentas muito boas e que tem espaço para quem quer aprender e quem quer, de fato, utilizar no mercado. Então, tem aí o Salesforce, que é uma delas que a gente pode, acho que, citar, e diversas outras, né, de mesmo peso. Mas, vai lá, quer responder o mas, Gabriel? Mas ainda assim, a gente fica limitado justamente com a limitação da própria plataforma no code, porque atrás da plataforma tem um código fonte ali e que existe os parâmetros pré-determinados ali para você fazer determinada tarefa. Então, por exemplo, não é possível criar uma plataforma no-code a partir de uma plataforma no-code. Né? Não daria para fazer isso. A gente sempre recorreria ao próprio código para fazer esse tipo de coisa. Então, quando a gente fala não é programação, é porque a gente enxerga desse formato clássico de você codificar uma coisa através de uma linguagem de programação. Mas, ao mesmo tempo, quem trabalha com no-code também trabalha com código, né? Porque é sempre possível, na maioria das ferramentas, você incluir código, você precisa entender código. Então, acho que são coisas um pouco distintas, né? Vamos dizer que o no-code está mais vinculado a uma programação visual, né? Muitas vezes as ferramentas utilizam de coisas visuais para você montar ali o seu fluxo ali de trabalho. E quando a gente fala programação do estilo clássico, seria codificação mesmo, né? Escovação de bit. Verdade. E o coitado programador que fez isso deve estar pensando, né? Vocês falam no code porque não sabe quanto que eu programei aqui atrás para te ajudar, né? Realmente, quem programar com isso aqui... E a TOTOS está entrando forte nessa parte de no-code, né? Aí eu falo, a gente que é velho vai lembrar do no-code o Crystal Report lá, que você fazia uns milagres sem fazer muito código, né? Isso aí, que maldade. Podcast. E vamos aqui para o nosso último bloco aqui, antes das considerações finais. A primeira pergunta que a gente eu acho que vocês já responderam com primazia, que era como surgiu o código fonte TV. Eu vou deixar
vou pular essa daqui. Então, a segunda pergunta aqui seria, quais são os perrengues para manter um canal com tanto conteúdo como vocês fazem, que é praticamente diário, não sei onde vocês arrumam tempo, e com essa qualidade? Puxa, tem quantas horas pra gente falar dos perrengues aqui? Porque a lista é grande. O podcast é de vocês. Na pior das hipóteses, a gente racha em 3 para todo mundo ouvir. Olha, bom, acho que o grande desafio nesse momento é o gerenciamento de tempo, né? Porque a gente não vive só de gravar os vídeos, né? Tem todo o processo por trás da gravação que demora muito mais do que a gravação em si. Então, foi como nós falamos, né? Cada projetinho que a gente coloca no Mão no Código, cada vídeo do dicionário do programador, até mesmo um CDF Café, que é um quadro um pouquinho mais light, né? Porque a gente dá ali a nossa opinião, traz às vezes alguma informação de mercado, tudo isso tem muita pesquisa envolvida. Então, quando nós vamos, por exemplo, criar um Mão no Código com um Dino que tinha surgido, né, há algum tempo atrás, era algo completamente novo, então a gente teve que debruçar ali em cima daquela tecnologia para, de fato, extrair o que nós poderíamos tirar de interessante e passar para a nossa audiência. Então, tudo isso demanda muito tempo. Então, acho que hoje o nosso principal desafio é justamente conseguir trazer qualidade no conteúdo e administrar o pouco tempo que nós temos, né, Gabriel? E o nosso diferencial é justamente porque somos um casal e temos 2 filhos, né, um de 14 e um de 6 anos. E a proposta do nosso canal é justamente a participação dos 2 nos vídeos. Então, o dia a dia, por exemplo, quando a gente estipula ali, vai ter um dia de gravação e, sei lá, eu tô doente, ou a Vanessa não está a fim de gravar, ou tem um compromisso, os 2 têm que estar disponível. Então, esse é um dos perrengues, né? Todos os 2, no momento da gravação, tem que estar ali firme e forte para poder aparecer no vídeo. Tem também o conhecimento, né? Então, às vezes, o Gabriel está fazendo um determinado Mão no Código, está desenvolvendo um projeto. Eu não estou participando do desenvolvimento daquele projeto. Eu estou ali escrevendo um dicionário do programador. Mas na hora que nós vamos, de fato, gravar, o Gabriel tem que sentar ali, não, Vanessa, olha, isso aqui é o que está acontecendo, tá aqui o código, o que eu fiz, o que eu não fiz, o que você acha, tá legal, muda alguma coisa, tá dando para entender qual é o fluxo das informações. Então, tem que rolar muito essa troca entre a gente para que na hora do conteúdo saia um conteúdo interessante, né? E nós aqui sempre criamos, assim, por padrão, que um escreve e o outro revisa. Então, tudo que eu escrevo, o Gabriel revisa. E às vezes a gente é bem cri-cri um com o outro, sabe? Então, o Gabriel escreveu alguma coisa, Gabriel, não ficou bom, não tô entendendo aqui, o que você quis dizer? Já manda lá, tô mudando aqui. Tô mudando e não gostei, não tá tão claro. Se não ficou claro pra mim, acho que não vai ficar claro pra quem tá vendo. Então, tem isso. Aí, às vezes, também eu escrevo, ele, Vanessa, mas aqui, faltou falar desse ponto técnico aqui, você puxou para um lado, mas você esqueceu de puxar para o outro. Então tem muito dessa troca nossa, né? E aí chega uma hora que a gente simplesmente fala, bom, vai assim mesmo, porque senão a gente vai ficar 20 anos aqui para sair um roteiro. Sim, tem aquele momento que a gente precisa abandonar o filho ali. Abandonar, tipo assim, ele vai ter que sair assim, porque a gente sabe também da limitação que a gente tem também. E a gente teve que até abandonar um pouco do nosso perfeccionismo, porque enquanto desenvolvedores, a gente era bem perfeccionista e a gente acaba lançando os vídeos, e que bom que as pessoas reconhecem a qualidade, né, do vídeo que a gente lança, mas aqui internamente a gente sabe que, puxa, faltou muita informação aqui, faltou aqui, só que a gente tem que decidir o momento em que a gente para assim, não, isso aqui é o suficiente para a gente fazer o vídeo, né? E nem sempre a gente tem esse tato, às vezes a gente acerta bem, às vezes não, e, né? É verdade, esse é mais um dos desafios, né? Realmente você conseguir ponderar o que você está entregando. Então, eu vou fazer um quadro, né, um dicionário do programador, principalmente aqui, que é mais fácil de exemplificar, e eu vou falar de Rust. Ok, até onde eu vou? O que eu explico? Qual o exemplo que eu dou? O que eu tenho que apresentar? Eu mostro funcionando? Eu mostro só o código? É muito difícil. Então, a cada vídeo nosso aqui tem toda essa decisão que tem que ser tomada por trás, né? Do que colocar e o que não colocar. E às vezes é difícil você decidir e rola aquela lagrimazinha, assim, quando você deixa alguma coisa de lado que você queria fazer, e quando vê, tem que pensar no próprio YouTube. Às vezes, se eu colocar tudo que eu quero, vai dar um vídeo de 30 minutos, aí a retenção não vai ser interessante, não dá pra gente colocar isso tudo, então tem que deixar um pouquinho de lado. Então,
tudo isso E tá vira uma envolvido, né? videoaula também, né? Exato, vive. E aí, dependendo do que for, até do conceito do que nós queremos ali para determinados quadros do canal, foge. Porque a gente quer realmente que a pessoa consiga assistir aquilo ali rapidamente, consiga ter um overview do que está acontecendo. Então, tudo isso a gente pondera a cada vídeo, né? E isso é até uma forma do próprio YouTube, né? O algoritmo do YouTube acaba determinando a forma como a gente produz o conteúdo. Porque a gente precisa, por exemplo, de retenção. A gente sabe que vou lançar um vídeo, sei lá, segunda, 11 horas da manhã. Poxa, o que as pessoas estão fazendo 11 horas da manhã? Elas já não estão no transporte, ou elas já começaram a trabalhar. Então, se a gente lançou nesse horário, a pessoa não vai ter provavelmente 1 hora, 2 horas ali até o horário do almoço para ela assistir um vídeo. Mas se eu colocar um vídeo ali de 15 minutos, a pessoa bota em 2x, ela consome o conteúdo rapidinho, sabe? Então, isso molda um pouco também a forma da gente produzir o conteúdo. Bacana. Nossa, você falou isso do 2x, quando meu moleque aprendeu isso, cara, era um inferno acompanhar ele com os videozinhos dele, só Jesus, cara. Vocês falaram de montar conteúdo, realmente foi bem o que aconteceu com a gente, né? A gente ficou umas 2 semanas discutindo essa pauta, tudo, porque o pessoal acha que é lá, senta todo mundo na mesa do boteco, pede a cerveja e começa a bater papo, e não é, né? A gente queria trazer também um conteúdo de qualidade, organizar com vocês, para vocês se prepararem também, e foi lá 2 semanas até a gente conseguir isso. Então, foi o que você falou. Eu fiz um de Flutter, cara, eu fiquei também 3, 4 semanas, porque eu nunca tinha nem olhado para a cara do Flutter. Eu falei, mesmo não sendo eu que ia falar a respeito, eu queria me preparar para poder fazer as perguntas também. E foi o que você comentou, o pessoal não sabe no bastidor disso o quanto tempo a gente gasta para preparar um material de qualidade. É fantástico isso. E vocês falaram também da qualidade dessa revisão que vocês fazem. Isso aí também denota que vocês têm muito carinho com o que vocês fazem, porque um revisa o trabalho do outro e aí acaba se ajudando. Fantástico. E vamos aqui para a última pergunta desse bloco. Para quem está querendo criar mais um... Não, parei, porta. E vamos aqui para a última pergunta do bloco, cara. O que vocês recomendam para quem quer criar um canal sobre tecnologia ou desenvolvimento de software hoje? Se for um canal no YouTube, eu recomendo treinar bastante e publicar. Quando a gente começou hoje, por exemplo, eu não consigo assistir os primeiros vídeos do canal, que eu acho uma porcaria. Mas se a gente não tivesse gravado, editado e colocado no ar, a gente não ia ter nenhum feedback de ninguém. Então, se a sua ideia é criar um canal para criar uma comunidade, nada melhor do que você se expor realmente, né? E você expor ali o seu conteúdo, a sua forma de se comunicar e ter esse feedback das pessoas. Foi justamente lá no nosso início, os primeiros feedbacks que a gente recebeu, e a gente dava atenção a todos, inclusive aqueles que criticavam, para a gente poder entender, poxa, se a gente tem um público pequeno e tem uma pessoa criticando aqui, o que essa pessoa esperava que eu dissesse, o que essa pessoa esperava do meu conteúdo. E aquilo ali foi moldando aos poucos a nossa forma de produzir, né, tentando melhorar em determinados aspectos. A gente levou anos dentro do canal, por exemplo, para trocar de câmera, para melhorar a nossa captação de áudio. Obviamente, quando a gente está falando de audiovisual, isso faz diferença, bastante diferença, né? Mas é sempre importante prezar mais pelo conteúdo, né? Então tem que se expor realmente, né? De alguma forma. Tem até formatos hoje que você nem necessariamente precisa aparecer, mas que você pode produzir conteúdo de qualidade, seja no áudio, até visual também. Tem muitos canais, por exemplo, que só utilizam animações e que não tem pessoas apresentando, né? E que são canais excelentes. Então, cada um cria o seu formato, a sua forma de comunicação, e o caminho é esse, é publicar. É ver que nem sempre a gente consegue um melhor conteúdo naquele momento, mas a gente tem que publicar o melhor que consegue naquele momento, né? Sem dúvida alguma. E assim, o que nós tentamos aqui, eu e Gabriel, desde o início, foi traçar uma certa estratégia para o canal, né? No sentido de ter um diferencial e de saber exatamente o que nós queríamos. Então, assim, o nosso principal objetivo sempre foi simplificar um pouco a tecnologia, e é isso que a gente bate o pé até hoje. Então, se eu pego um conteúdo que eu acho muito complexo, a gente vai fazer o possível para tentar mastigar ele ali e dar algo mais destrinchado para quem está nos assistindo. Então,
Essa é a nossa forma de ver o Código-Fonte TV. E acho que cada pessoa que está ali buscando o seu lugar ao sol, em criar o seu canal, também tem que entender qual o objetivo do canal, né? E sem dúvida o que o Gabriel falou, né? De você dar as caras e realmente começar a fazer. Não existe outra forma de você aprimorar o seu trabalho ou de você chegar realmente num lugar onde você acredita que seja o seu sucesso se você não começar. Então isso vai ser preciso. Uma outra coisa, até que esses dias eu estava conversando com uma amiga e ela falou algo que eu confesso que não tinha parado para pensar nisso, né? Que hoje o YouTube, ele já está muito profissional, de certa forma, né? Então, querendo ou não, é preciso que você tenha uma certa qualidade com relação a visual, com relação ao áudio, porque isso vai fazer com que as pessoas também prestem mais atenção no seu canal. Então, é óbvio que, como o Gabriel falou, a gente demorou muito aqui para estar com a qualidade de câmera que a gente tem hoje, com a qualidade de iluminação, e a gente continua evoluindo e tentando melhorar isso a cada momento, mas é preciso ter um certo investimento ali, nada que às vezes um bom celular não resolva hoje em dia, né? Existem aí diversas formas de você gravar através do seu próprio, de um bom celular, fazendo uma iluminação. Os equipamentos já evoluíram bastante, né? Exatamente, a gente vê isso até pelos equipamentos que nós tínhamos no início, né? Como hoje, com o mesmo valor que nós compramos aqueles, a gente consegue comprar coisa muito melhor. Então, acho que é preciso ter um pouco desse cuidado, sim, porque se você gravar numa webcam, num microfone completamente estourado e tudo, pode ser que seu conteúdo seja excelente, mas que as pessoas olhem para aquilo e já falem, nossa, não passa uma credibilidade ali por conta do áudio e do visual. A pessoa né? Gasta um tempão produzindo conteúdo e aí na hora que vai ligar o microfone tá um cabo oxidado, e aí fica aquele microfone com um no zumbido. No fundo, ou então parece que você tá falando num galpão, assim, completamente. Então, esse tipo de coisa, acho que o YouTube hoje em dia já exige uma certa qualidade ali para se começar, né? Então, precisa também tomar um pouquinho cuidado com isso. Os meus primeiros vídeos eu também fiz em animação e eu vi como era fácil. Quando eu comecei a mostrar a minha cara feia nos vídeos, eu não sei vocês, mas o que eu apanhei mais foi com iluminação, cara. Ou minha cara tava muito escura, ou eu que sou careca, a luz vinha de cima, batia e parecia que tinha uma lâmpada na minha careca. Eu vou te falar, eu apanhei um pouquinho até conseguir fazer uma iluminação decente. Boa não, mas pelo menos decente. Olha, acho que nós apanhamos até hoje com isso também, né? Porque nós temos aqui o problema de sermos dois, então não é tão simples assim conseguir iluminar os dois, e não temos todo esse ultra conhecimento e iluminação. Então, até hoje, quando a gente inventa alguma moda aqui de gravar num ângulo um pouquinho diferente, a gente fica aqui quebrando a cabeça com a iluminação, viu? Verdade. E também o som, né? Se vocês usarem cada um microfone, um acaba estourando o outro. Vocês acabam tendo que pensar numa microfonia especializada, realmente, né? Eu não tinha pensado nisso. Sim, e tem que ter todo o cuidado de não falarmos juntos, que a gente tenta, mas de vez em quando não consegue. Impossível. Bacana. E vamos entrar aqui na nossa reta final, nas nossas considerações. Como de costume, a gente pede algumas dicas de filmes, livros, séries. Eu vou abrir aqui para depois abrir caminho final para vocês. Então, um filme que eu assisti há 2-3 dias atrás foi Elvis. Eu acho que não dá para não falar desse filme. Foi espetacular. Trouxe até uma figura da história do Elvis que eu confesso que eu não sabia, trouxe a importância. Não vou dar spoiler aqui, mas para quem for assistir, vai acabar conhecendo um pouco mais da história do Elvis, que eu acho que acabou ficando muito no bastidor. E hoje eu assisti o primeiro episódio da 6ª temporada de Rick e Morty, cara. Esse é para comemorar, então todo mundo já vai saber o dia que a gente gravou esse podcast. Então as duas dicas, Elvis e Rick e Morty, ambas estão no HBO Max. E vocês, quem tem de dica pra gente? Puxa, olha, vou dar a dica de filme, acho que eu vou num super clássico remake agora, que foi justamente o Maverick, que nós assistimos esses dias aí, Gabriel, Top Gun, e nós adoramos, né? Porque acho que pega uma nostalgia muito boa nossa e não tem como não gostar. E de séries, olha, a gente começou a assistir série tem pouco tempo até, porque com filhos aqui, eles monopolizavam tudo, nós tivemos um delay gigante em séries, né? Então, acho que que nós assistimos nos últimos anos, que, assim, entraram no nosso top mind, assim, foram The Office, que, assim, é fantástico. Acho que todo mundo aqui em casa adorou assistir. Outlander é fantástica incrível. E ainda não conseguimos terminar de assistir a última temporada, porque essa daí não pode ter crianças por perto. E uma que tem uma pegada de ficção científica e história ao mesmo tempo, que eu
eu gostei bastante, foi The Man in the High Castle, que conta a história do que seria se a Alemanha tivesse ganho a Segunda Guerra jogando uma bomba atômica nos Estados Unidos. Cara, a gente fica imaginando essas coisas, o que aconteceria na história, né? Eu acho que esse daí mexe justamente com esse ponto, né? Essa imaginação do caramba, como é que teria sido isso, né? Então, achei bem interessante mesmo. E rolou altas discussões aqui em casa, eu e Gabriel, em quanto seria estranho esse mundo. Dessa série eu também fiquei órfão. Quando acabou, foi uma tristeza. E foi uma série boa do começo ao fim, né? Eles conseguiram manter a qualidade. Fantástico. Bacana. E aqui agora, fechando, vamos mandar mais aquele jabazinho maroto e para rimar novamente, o Siloto vai mandar pra gente. Opa, voltei. Conteúdo show de bola, cara. E lembrando que no totus.developers.com tem muito conteúdo de alto nível, além de vagas para quem está buscando uma oportunidade na área de desenvolvimento de software. E para conversar com a gente, temos um canal direto no e-mail developers@totus.com. Valeu e até o próximo episódio. Bacana. E agora, no final, como de praxe, eu abro o microfone para vocês. Podem comentar qualquer coisa que a gente acabou deixando de escapar no podcast. Pode fazer o seu jabá. O microfone é de vocês, pessoal. Poxa, um prazer imenso participar mais uma vez aqui. Vou terminar com as palavras que eu iniciei falando, né? Então é muito bom estar aqui com vocês. Acho que o pessoal da comunidade, mais uma vez, sai ganhando, né, com esse tipo de iniciativa. É muito bom ter os podcasts aí disponíveis para que as pessoas possam ouvir. Então eu costumo muito lavar louça escutando podcasts. É um momento maravilhoso para esse tipo de tarefa. Eu também costumo lavar louça. Ela que lava mesmo, Gabriel? Conta a verdade aí. Eu lavo normalmente também. Quem lava a louça aqui sou eu. Olha, tem tanta louça aqui que dá para os dois lavarem sem problema nenhum. Entendi. Impressionante. A produção de louça suja aqui não para. Olha, muito obrigado mais uma vez pelo convite, Manzano. É um prazer participar de podcast, bater papo, falar de tecnologia de forma descontraída, assim. Eu gosto bastante e assim, é muito bom ver. A gente falou bastante de comunidade, né? É muito bom ver como a nossa comunidade de desenvolvimento de software é unida, de certa forma. Eu sei que existem as tretas, né? Mas se a gente considerar de uma forma geral, todo mundo é muito unido e disposto a compartilhar conhecimento, ajudar uns aos outros. E isso, a gente olhando de uma forma mais macro, ajuda o país, de certa forma, educacional, a ajudar os negócios a prosperarem e as pessoas também, principalmente, né? Então, mais uma vez, muito obrigado pelo convite e estamos sempre abertos aí para... E vou fazer aqui um momento jabá, a gente usa uma voz de locutora, né? Então siga a gente nas redes sociais, no Código Fonte TV e também nos assista lá no YouTube. É isso aí, no YouTube, Código Fonte TV, no Instagram, no YouTube, temos Telegram também, tem várias redes. Quer passar o Telegram pra galera ou tá como Código Fonte TV mesmo? Código Fonte TV também. Show. Eu acho que eu também sigo vocês no Telegram. Foi o que eu falei, eu acabo tentando não me afogar nas informações, mas eu tenho quase certeza que eu tô lá também. Eu já rasguei cedo aqui no primeiro podcast, tem que rasgar um pouquinho. Sou super fã do trabalho de vocês, sigo vocês há muito tempo e foi um prazer enorme para mim ter novamente vocês aqui no Developers Podcast e eu espero ver vocês novamente aí pra gente trocar mais esse papo gostoso que é o que vocês fazem cada vez que vocês lançam um vídeo. Super obrigado de verdade, em meu nome, em nome da TOTUS e de todo mundo que está ouvindo, e a gente obviamente se escuta no próximo TOTUS Developers Podcast. Podcast.